Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, esse é o canal Memearquia e o vídeo de hoje se intitula Os Sertões do Brasil. Então, quando nós ouvimos, é muito comum, quando as pessoas ouvem essa palavra sertão ou sertões, imaginar as regiões interioranas do atual Nordeste, região essa marcada em boa parte do ano pela dimensão da seca. Então, quando as pessoas pensam no interior, pensam na palavra sertão, ouvem a palavra sertão, imaginam essa região do Brasil. Isso é dessa forma principalmente porque, primeiramente, vários clássicos da nossa literatura nacional usam o interior do Nordeste como cenário, e a imprensa televisiva da segunda metade do século XX, diversas vezes ou diversos momentos cobre essa dimensão da seca do interior do Nordeste, chamado também de sertão. Só que nem sempre foi assim. No mundo colonial brasileiro, o termo sertão ele se referia a algo mais amplo. O termo sertão se referia às terras ainda não tocadas pela colonização portuguesa. Então, para a gente entender o que originalmente significava o sertão ou sertões, nós precisamos entender o significado de colonização. Então, quando nós falamos de colonização, nós estamos falando da presença da conquista europeia na América. No caso aqui, de onde seria o Brasil, a presença da conquista portuguesa, que chega no século XVI e vai se estender até o início do século XIX. Então, as áreas que não eram tocadas ainda por essa conquista, através de funcionários, de tropas, eram áreas denominadas sertões. Então, naquela negociação entre Espanha e Portugal, pela divisão da América, a parte portuguesa ficava ali do litoral, pegando a América do Sul, seria o litoral leste da América do Sul até a linha de Tordesilhas, era a área destinada a Portugal, só que Portugal não conquista de fato isso tudo de uma vez. A colonização ela começa por esse litoral, com a extração da madeira, a produção açucareira, e com o tempo ela se estende para o interior. Então os habitantes desse litoral, os habitantes portugueses, que estão os colonos desse litoral, que são autoridades, são proprietários, são religiosos, se referem a esses interiores da colônia enquanto sertão, que são áreas que pertencem à coroa portuguesa, de fato, ou pela lei ou oficialmente, só que são áreas que ainda não foram tomadas por meio da conquista ou da presença ostensiva de Portugal, por meio de tropas, por meio de funcionários. Então esse é o sertão. Então essa dimensão do colonial e do sertão, ela se desenvolve nesse período com uma dicotomia, uma separação entre o colonizado, onde está a presença da conquista portuguesa, e esse interior que ainda não tem essa conquista de fato. E esse interior, justamente por ele não ter essa presença ostensiva da conquista, ele se tornará um refúgio. Refúgio para quem? Para indígenas que já estavam lá, antes da chegada dos europeus na América, e para indígenas que antes estavam no litoral, fogem para esse sertão, fogem da presença do europeu, da presença do branco. Então será refúgio para esses grupos. O sertão também será um refúgio para quilombos, ou seja, afro-americanos que fogem dessa zona colonial, fogem das vilas, fogem das plantações, eles vão para o interior e formam os quilombos, ou seja, comunidades que têm uma vivência para fora da escravidão, saem da escravidão que se desenvolvia nessas áreas coloniais. Só que essa dicotomia sertão e colonização, ela não era absoluta. Então, em alguns momentos, havia contatos entre essas duas dimensões. Nós falamos dos quilombos, não era incomum no mundo colonial que os quilombos fizessem trocas com as vilas. Nem sempre as forças da colonização elas tinham condições de destruir ou acabar com os quilombos. Então, não era incomum que esses quilombos ficassem lá. Eles não eram destruídos, e os afro-americanos que ali estavam não eram levados para a escravidão novamente, porque essas tropas coloniais não tinham, nem sempre tinham força para destruir esses quilombos. Então, os quilombos faziam parte da paisagem desse sertão,
e muitas das vezes faziam trocas com a vila, trocavam produções internas, né, produções agrárias ou das produções que esses quilombos faziam com elementos das vilas, trocavam por ferramentas, por armas, por outros elementos que as vilas poderiam fornecer. Então é um exemplo de como que esse sertão e esse mundo colonial havia a dimensão do conflito. Muitas vezes tropas saíam dessa região das vilas para destruir quilombos, para reprimir ataques indígenas, e muitas das vezes os bandeirantes iam para o interior para caçar indígenas, mas em alguns momentos, no caso do quilombo que eu citei, havia um contato, vocês poderiam chamar de pacífico, mas havia um contato não conflituoso ou uma convivência tolerada, não de tolerância, entre essas vilas e entre dimensões do sertão. Mas, obviamente, o grande interesse das autoridades, dos colonos aqui na América, era expandir a colonização sobre os sertões, ou seja, transformar essa área que era refúgio de quilombo, de indígenas, em zonas produtoras coloniais, né? Então, voltando para essa diferença de zona colonizada e de sertão, a colonização, repito, era o local onde havia presença ostensiva da conquista portuguesa. Então, a zona colonizada era a zona das vilas coloniais, era a zona das fazendas, era a zona das minas, onde a produção colonial acontecia. E o sertão era a zona ainda não tocada por essa colonização, por essa conquista portuguesa aqui na América. Só que, como eu disse no início do vídeo, com o passar do tempo, a partir do século XVI, esse sertão ele foi sendo conquistado pela colonização. E não apenas pelas armas, mas por uma infiltração da colonização nesse sertão. E como é que foi essa infiltração? De diferentes formas. Nós podemos aqui citar duas que estão talvez as mais importantes, que foi primeiro pela pecuária. No início da colonização, a pecuária era uma atividade paralela no litoral à produção açucareira, né? Fornecendo carne, transporte, era uma atividade acessória à produção açucareira. Só que tinha alguns problemas de convivência entre a criação do gado e a produção do açúcar. O gado às vezes invadia as plantações, pisoteando a cana-de-açúcar. Então houve uma determinação da coroa portuguesa que a criação do gado ela tinha que ser feita a algumas léguas do litoral, né? E isso fez com que essa criação de gado fosse para o interior. O aumento da demanda por carne e couro fez com que esses criadores de gado procurassem pastagens mais para o interior ainda. Então isso foi empurrando essa colonização para o interior, principalmente da atual região Nordeste, no Sul e também no Centro-Oeste. Então essa criação de gado voltado para o abastecimento interno e também para a exportação, ela vai infiltrando a colonização para o interior. E isso tudo a partir do século XVII. E também temos a grande atividade que vai empurrar a colonização para dentro dos sertões, foi a mineração. Aqueles bandeirantes que iam para o interior para caçar índio, eles também dividiam suas tarefas com a procura de minerais e metais preciosos. E eles encontram no final do século XVII. E o século XVIII, o século seguinte, foi o grande século da extração mineral no Brasil, de ouro, de diamantes, mas principalmente de ouro, né? E essa atividade do interior, atual Minas Gerais, no Centro-Oeste, ela leva uma enorme população europeia e colonial para esse interior para procurar para a prospecção desses minerais, e isso vai criar vilas, né, no interior, uma produção agrária no interior para abastecimento dessas vilas, que vai expandir a colonização para dentro, para o interior da colônia. Então são essas atividades, principalmente a pecuária e a mineração, que vão empurrar a colonização para cima dos sertões, né? Então, só para a gente não esquecer, no mundo colonial nós tínhamos basicamente duas áreas, né, que era a área colonizada, a área em que a conquista ostensiva de Portugal se fazia presente por meio de funcionários, padres, tropas, e o sertão, que era uma área que pertencia pela lei, pelo Tratado de Tordesilhas a Portugal,
só que era uma área que ainda não havia sido tocada ostensivamente por essa conquista. Então, um local de refúgio de afro-americanos, de indígenas, que em muitos momentos atacavam esse mundo colonial, né? Os indígenas atacavam plantações, mas também havia momentos em que essas duas áreas tratavam ou tinha uma cooperação, no caso, por exemplo, das trocas entre quilombos e as vilas. Mas nós não podemos esquecer que o grande interesse das autoridades e colonos que estavam nessa área colonial era expandir a colonização para o interior, ou seja, sobre os sertões. Então essa é a nossa curta reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, siga aí o nosso canal, inscrevam-se no nosso canal e lembre que o Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Enquanto aqui no YouTube nós ainda temos essa dimensão mais voltada para essas pequenas reflexões, no Instagram e no Facebook também temos isso, mas também temos memes diários ali sendo publicados. Então no Facebook eu te convido a clicar naquele ícone, ver primeiro, para que você não perca nenhum dos memes que são publicados ali diariamente. Tá bom? Grande abraço e fiquem bem.